eu entendo que não se pode depositar a total responsabilidade para uma pessoa que está decidindo ser alguma coisa e de repente se frustra do lugar que ele escolheu ser. Depende da estrutura da força passar essa mensagem para os jovens. Entenda que, fazer um paralelo aqui, o jovem que vai fazer faculdade, está no ensino médio, ele fica cheio de dúvidas, cara. Mas por que ele está cheio de dúvidas? Porque o assunto que fala sobre seleção de personalidade, né, o conhecer, né? O cara não consegue nem se conhecer. Não ter acesso ao conhecimento. O que é ser prático, por exemplo? Eu só soube de alguma coisa de prático depois de 18 anos de marinha. Do que era um prático, qual a função específica de um prático. Um prático é um elemento que tem uma formação, aquele camarada que conduz os navios mercantes para entrar e sair de cais, né? De portos. Aí eu, até então, achava que aquele ali era só um condutor. Mas o salário do cara chega a ter uma interrogação lá, cara. Chega a varar em certos momentos, em certos locais do mundo de 300 mil, até muito mais do que isso. Aí, pô, como é que esse cara... Mas qual o processo mais dificultoso para poder chegar no âmbito da universidade? Medicina. É 2, né, pelo menos. Andar no topo da pirâmide ali. Vou ter que estudar muito, cara. Você tem que abnegar muito da sua vida para chegar a um ponto de ser medicina, ter convicção. E aí, poxa, como é que o cara que consegue abrir um corpo do ser humano, reestruturar a vida de outro ser humano com técnica, não ganha tanto como um cara que está conduzindo o navio, né? Esse paradoxo que a gente fica o tempo todo de tomar de decisão. Para onde eu vou? O que eu vou fazer? Qual é a proposta? Como é o valor pessoal? Qual é o seu valor pessoal? Então, esses gatilhos que ele não sabe. Às vezes o cara entra como aventureiro, que a gente chama, né? O cara vem de aventureiro, chega ali e se frustra, vê que não é isso aí que ele quis. Mas a responsabilidade dessa missão é nossa, dos mais maduros. Eu tenho que ter peculiar responsabilidade do que eu passar para ele para frustrá-lo, pô, né? Do que ele está enxergando. Na visão de liderança, diz o seguinte, ó, e tem a ver tudo o que a gente está falando aqui, tá? Na área militar. Pontual. A cautela que o mais antigo tem que ter, a imagem que ele está passando para o mais jovem. Isso diz muito sobre a força. A responsabilidade que eu tenho que ter para passar isso para o mais jovem. É vestir a carapuça, cara. Né? Então, assim, mas a instituição também tem responsabilidade por isso. Dei-me meios para eu não fazer com que ele enxergue o que ele está enxergando. A visão mais clínica sobre quem é você no processo de liderança é a do mais jovem. Se você tem uma estrutura familiar, pai e mãe, quem pode dizer quem é você como líder é seu filho, pô. Você não pode se autodenominar líder de nada ou falar que você tem um certo perfil. Quem define isso não é você, quem define isso é o mais jovem. E isso aí, nesse grau de maturidade, não é comum em nossa cultura, de maneira geral, falando assim no nível país, né? Falando até no nível civil, né? A gente espera muito que os de cima observem como a gente opera como liderança, né? Ou defina a gente como liderança, e esquece o de baixo. Coisa que eu aprendi lá nos Estados Unidos de forma diferente. Nossa, a preocupação do cara é ver como é que ele anda com a tropa. Tanto quem mede a liderança, ele é teste sociométrico dos soldados e cabos para o comando. Será que alguém se habilitaria a fazer um teste sociométrico de si próprio na tropa? Para saber como é que ele anda na visão da tropa? E fazer com que, esse cara aqui não tá legal para poder guiar a tropa, não. Mas é difícil fazer esse dado em tempos de paz. Confere comigo, não? Confere. Se você está indo para uma operação de GLO que já aconteceu, né, e lá o terreno mostra quem é quem ali no terreno, nos aspectos de liderança, né, condução de soldados, né? São caras que eles esperam ser guiados, pô. Eu vou na pedida daquele cara. A ordem daquele cara para mim é tudo, né? De fica, avança, retrai, entendeu? Para a obediência. Então, é uma mensagem que, aproveitando aqui de uma maneira muito respeitosa, né? Para alertar os antigos de como ele processa. É pela instituição, cara, não é pessoal.
Não é para mim, é pela instituição. É o que faz sobreviver a minha instituição. Né? Se eu pensar só em mim, eu estou atrasando a minha instituição. Ela nunca vai deixar de existir. Porque quem deixa ela estruturada é o cidadão. Como em qualquer outro país democrático, né? Quem mantém as Forças Armadas vivas são os cidadãos. Ele vai pagando o seu imposto e ela vai se mantendo viva com os seus meios. Mas como ela vai andar? Ela vai andar com 5 nós ou 30 nós de velocidade? Fazendo correlação com o navio de esquadra. A tropa, ela vai estar vocacionada ou vai estar com moral baixa? Entendeu? Então, esse surgimento e essa mentalidade, né, de não deturpar a imagem do antigão, e ele está o tempo todo preocupado com as suas, digamos assim, com suas ovelhas. Verdade. Né? E tem ferramentas básicas, não custa tão caro para você fazer esses elementos crerem. Eu estava conversando que alguém pergunta assim, qual é o maior grau de desmotivação da tropa? Digamos assim, né? Por que eles saem? Porque eles estão olhando para cima e de repente estão procurando algo que eles gostariam e não estão achando. Não se encontram. E de repente os elementos de meio ali, né, não estão propagando isso para eles. É aquela maneira jocosa que o pessoal fala, né? O tal do boca de rancho, vamos dizer assim, né? O subão que vai lá só para... O sub que vai lá só para tirar a carne seca do feijão, para escolher a carne seca do feijão, né? Então, as necessidades dos meus mais modernos, ela vem sempre à frente das minhas necessidades. De uma maneira geral, eles comem, se tratam e dormem antes de mim. Isso por si só causa crença. Ou você acha que as tribos indígenas aí sustentam até hoje por causa de quê? Né? Porque é um ciclo que não para, é um ciclo natural entre eles que não é deturpado. Ele mantém essa preservação de liderança desde os tempos antigos. O homem moderno que de repente fez essa diferença. Verdade. É por aí. Verdade.